Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Pois é, chegou aquela hora de você se atualizar e ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a gente começa com um alerta. Os microempreendedores individuais devedores podem ser excluídos do Simples Nacional e ter o CNPJ desativado. As novas regras passaram a valer neste mês. Dados do Simples Nacional, levantados até junho deste ano, apontam que 48,56% dos MEIs estão inadimplentes no Brasil. Entre os estados com mais devedores se destacam o Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Maranhão. Desde o começo de setembro, está valendo a determinação que os microempreendedores individuais que têm dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não regularizarem suas pendências podem ser excluídos do Simples Nacional. Segundo a Receita, os inadimplentes recebem os termos e relatórios de pendências. No caso de exclusão, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, continua ativo. Mas a empresa perde o benefício de recolher o tributo em valores fixos mensais, entrando nas regras de apuração com base no lucro real ou lucro presumido. Durante os próximos meses, os empreendedores que deixarem de apresentar a declaração anual simplificada do MEI por mais de 90 dias, também podem ter o CNPJ inapto. Isso significa que as empresas não poderão emitir notas fiscais ou licenças e ter os alvarás cancelados. Além disso, as dívidas passam para o nome do microempreendedor e o CPF do profissional fica restrito, dificultando a obtenção de empréstimos e também de financiamentos. O Copom deve baixar hoje o juro básico da economia para o menor nível em 16 meses. Se confirmado, esse vai ser o segundo corte seguido na taxa Selic. A estimativa dos economistas das instituições financeiras é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve reduzir a taxa básica de juros da economia de 13,25% para 12,75% ao ano. A decisão vai ser anunciada no início desta noite. Se confirmado, esse será o segundo corte seguido na taxa Selic, que começou a recuar em agosto deste ano. O resultado esperado para agora seria os juros no menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano, ou seja, seria a menor taxa em 16 meses. A aposta do mercado financeiro de que o juro vai cair para 12,75% ao ano tem por base indicações do próprio Banco Central. No comunicado de sua última reunião, quando a taxa recuou meio ponto percentual, o Copom informou que poderia continuar promovendo redução da mesma magnitude à adotada naquele momento. A projeção dos analistas do mercado financeiro é de que a taxa vai continuar recuando nos próximos meses, terminando o ano de 2023 em 11,75% ao ano. Para o fim de 2024, a projeção é de que a Selic caia para 9% ao ano. E o presidente Lula tem reunião marcada hoje com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden. Os encontros estão marcados para essa tarde em um hotel em Nova York. Lula tem reuniões bilaterais com os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A expectativa é que Lula converse com Biden por cerca de 40 minutos, com foco na reforma da ONU, no aquecimento global e no lançamento de uma ação global pelo trabalho decente. Com Zelensky, essa deve ser a primeira conversa presencial para tratar da solução para a guerra que a Rússia impõe à Ucrânia. Lula condena a invasão territorial da Ucrânia, mas não adota o tom duro dos Estados Unidos e de seus aliados. Para Zelensky, Lula poderia fazer mais pelo fim do conflito. O brasileiro insiste na criação de um grupo de países para negociar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Considera que os dois lados precisam ceder, mas Zelensky já deixou claro várias vezes que só aceita conversar com base em condições estabelecidas pelos ucranianos. A primeira tentativa de reunião presidencial entre os dois aconteceu em maio no Japão, quando os dois estiveram presentes como convidados na cúpula de chefes de Estado do G7. Na época, o governo brasileiro demorou para responder aos ucranianos e, quando tentou confirmar, Zelensky alegou que já não tinha disponibilidade em sua agenda. Antes, em março, os dois chegaram a conversar, mas por videoconferência.
Após os compromissos, Lula retorna a Brasília. A agenda tinha previsão de retorno para quinta-feira, mas com dores no quadril, o presidente optou por reduzir os deslocamentos. E agora a gente fala sobre a Assembleia Geral da ONU. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, aproveitou o evento para reivindicar ao Fundo Monetário Internacional que deixe de aplicar sobretaxas a países endividados. Vamos ver. O Fundo Monetário Internacional não pode aumentar as suas taxas de juros sempre que o Banco Central americano aumenta suas taxas para conter a inflação do seu país. Não pode, mas o faz. E nesse contexto, é vergonhoso que ainda hoje apliquem sobretaxas para muitos países que já estão sobrecarregados pelo peso insuportável da sua dívida externa. Há muitos países a los que já se les vuelve insoportável carregar a mochila da deuda externa. A Argentina pegou um empréstimo do FMI em 2018 durante o governo do liberal Maurício Macri, de 57 bilhões de dólares. Quando Fernandes assumiu seu mandato, renunciou às parcelas pendentes e renegociou em 2021 os 44 bilhões recebidos. Segundo cálculos de Buenos Aires, a taxa básica de 4,033% que o FMI aplica sobe para 8,033% no caso argentino por diversas penalidades e sobretaxas financeiras. E as autoridades do Azerbaijão confirmaram um acordo de cessar-fogo a partir desta quarta-feira na região separatista de Nagorno-Karabakh. E amanhã, quinta-feira, devem começar as primeiras negociações sobre a reintegração do território em disputa. O Ministério Azerbaijano da Defesa anunciou, após uma declaração similar dos separatistas, que as forças de Nagorno-Karabakh entregariam as armas e um cessar-fogo entraria em vigor às 9 da manhã no horário local. A presidência confirmou que as negociações vão começar na quinta-feira, depois que as forças do país iniciaram uma operação militar para recuperar a região, que estava sob controle armênio há mais de 30 anos. O comunicado diz ainda que todas as forças armadas armênias seriam retiradas do território. A Armênia disse que não tem tropas posicionadas na região separatista. Os rivais históricos estão envolvidos há décadas em uma disputa pelo território montanhoso dentro do Azerbaijão, que é habitado principalmente por armênios étnicos e policiado por separatistas e por forças de manutenção da paz russas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco é o Kleber Werneck que volta com mais informações para você. Às 11 horas, portanto, não perca. Até mais.